Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui, gente, é mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa conversa é com o deputado Bim da Ambulância, do Avante. Vamos falar do trabalho dele na Assembleia, da destinação de emendas parlamentares e também de projetos de ajuda humanitária, como o Bim Resgate, que presta serviços em urgência e emergência pré-hospitalar e resgate rodoviário voluntário. Outro tema será a assistência prestada pelo deputado aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Deputado Bim, muito obrigada por nos receber. Um prazer. Por topar conversar com a gente sobre o seu trabalho. Bom, deputado, o senhor foi vereador de Belo Horizonte por 3 mandatos, né? Sim. Agora, deputado parlamentar, já temos mais de um ano aí. Você está mais à vontade aqui? Você consegue fazer uma avaliação desse primeiro ano? O que ainda tem que avançar? Não, realmente tem muita diferença, né? O exercício do mandato de vereador para o exercício do mandato de deputado tem uma discrepância pela atuação, a área de atuação, porque o vereador ele é muito próximo ao eleitor, o deputado não, já é mais espalhada a votação. Eu que tive voto em 723 municípios. Ah, são 853 cidades, então o senhor foi votado em quase todas. Realmente, Bastante. essa votação nossa ela foi muito abrangente, então ela não é regional, não é só da região metropolitana com Belo Horizonte, é Minas Gerais como um todo. E isso abriu muito a minha mente, pelas diversidades que nós temos dentro do Estado. É um estado muito heterogêneo. Quando a gente fala do norte de Minas, você não consegue imaginar um sul de Minas dentro do mesmo estado. Você pega o Triângulo Mineiro, o Vale do Aço, a gente vê essa notoriedade de diferença e estamos no mesmo ambiente que é Minas Gerais. Então isso para mim foi impactante. Amplia a responsabilidade também, sim, né? Conhecer a nossa cultura como um todo, que acaba que eu era muito capital e região metropolitana. Quando a gente ia para os interiores, a gente vai com uma outra visão. Agora, no exercício do mandato, nessa busca por melhorias ao povo mineiro, a gente tem muito mais sensibilidade. E esse temperamento da energia do lugar, essa semelhança com os nossos irmãos que ali estão, e as demandas, elas acabam lapidando a gente como um ser humano, não só como um parlamentar. O deputado é muito humano, né? A gente vai falar agora um pouco, a gente tem uma foto aqui para mostrar. O deputado é socorrista, ele tem um projeto de ajuda humanitária, o Bim Resgate, que presta serviço de emergência e urgência hospitalar e resgate rodoviário voluntário. Deputado, a gente escolheu essa foto aí com a ajuda do seu assessor, só para a gente mostrar que são muitos anos já, né? O que mudou daquela foto ali que você tá limpando ali a ambulância para esse aqui? Eu estava lixando. Estava lixando? E aqui eu estava isolando para poder fazer um detalhe de pintura. Que esse raio aí é seu detalhe, diz que tudo deixa para você fazer. Acaba que eu que desenvolvi isso e sou eu quem faço, até hoje. São quantas ambulâncias? Como é que é o trabalho? Então, eu acho que tem umas 40. Eu não tenho certeza não, porque a última contagem que a gente fez estava no início do projeto. Olha o tanto de cabelo que eu tinha. Tá vendo? Isso é coisa da vida, vai ali caindo. Foi em 2008, quando iniciei o projeto, a minha sensibilidade. E por que o senhor começou isso? Então, a inspiração surgiu do meu pai, que é militar aposentado do Corpo de Bombeiro, aí numa atuação de resgate. Aí tinha vítima com vida e nós tiramos aí de dentro dessa caminhonete. Que e veio a maravilha. óbito um dos diretores do Hospital Belo Horizonte, que era irmão do passageiro que ficou vivo e nós socorremos. A nossa atuação surgiu, inspiração do meu pai, minha mãe enfermeira, e um pós-eleição de 2008, que eu disputei como Binsom. Eu era instalador de som acessório, disputei a primeira eleição, e a minha sensibilidade ali no pós-campanha, eu tive um olhar mais humano, assim dizendo, de ajuda. E eu vi que a minha forma de estar no resgate rodoviário, ou então no meu dia a dia, na urgência e emergência dentro de BH e região metropolitana, na alta hospitalar, eu teria mais utilidade, eu seria mais útil para mim poder servir. E vamos explicar então para as pessoas como Ali é que já é foto funciona. mais recente. Essa é mais recente. Como é que funciona? Os bombeiros têm parceria com o Bim Resgate? O Bim Quando Resgate... a gente iniciou o projeto, ainda nem existia o SAMU. O SAMU veio pós.
Então, a gente já tinha uma parceria com o bombeiro e a facilidade na tramitação pelo meu pai ter exercido o papel dele de voluntário, não, de militar, Sim. e inspirar o meu voluntariado. Então, meu pai, por 30 anos, serviu o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais e ele foi um interlocutor das nossas ações voluntariadas, com uma base na época de governador Aécio Neves, que colocou a prática do voluntariado transformador para Minas Gerais. Então, estar atuando como voluntário é na ausência do Estado, do município, da União como um todo. Então, a nossa prática ela é espontânea, ela é dinâmica. Surgindo em 2008, como a única equipe de resgate voluntário de Belo Horizonte, região metropolitana, hoje continuamos sendo a única equipe de resgate voluntário atuando em BH. Atendemos urgência, emergência, alta transferência e o retorno hospitalar. Também o resgate rodoviário voluntário, que é uma demanda que foi surgindo e conforme outros grupos iriam atuando nas regiões, a gente abraçou e apadrinhou ali a MG10 e a 424. Então a gente está de BH próximo à cidade administrativa, no eixo da MG10 até Conceição do Mato Dentro, passando por cidades históricas como Lagoa Santa, Jabuticatubas, Serra do Cipó, bastante Santana do Riacho, essa estrada, Morro né? do Pilar, Conceição do Mato Dentro. E a 424 até meados ali de Prudente de Moraes. A gente atua no trecho que pega São José da Lapa, Confins, Matozinhos, Capim Branco, Prudente de Moraes, Pedro Leopoldo. E essa sua vivência, ela te ensinou alguma coisa? E o que você diria, por exemplo, para os motoristas hoje que trafegam nas estradas, você tendo visto acidentes, qual que é a o grande erro que todo mundo comete? O maior erro é a autoconfiança. Sim. Porque acaba que o humano está ali com uma máquina. E a máquina ela é sujeita a falha, assim como a gente tem um deslize ou até mesmo uma falta de um reflexo. Por questões de segundos na falha humana, a gente tem um acidente. Na ultrapassagem, por exemplo? Que seja ultrapassagem, bebida alcoólica é demais da conta. E acaba que a vítima não se só é a pessoa que erra, mas sim um inocente. Que o maior pânico que a gente tem é atender o inocente. Que só pela projeção do cenário ali do acidente, a gente já sabe quem abusou, quem cometeu a falha, não necessariamente falha mecânica, mas sim humana. E dizer do uso de bebida alcoólica, ingerir drogas também, acontece demais, muito, muito, muito. Acidente que vem oriundos aí de bebidas alcoólicas e uso excessivo de droga. Sono também de motorista? Isso aí pega a muito? gente pode tratar não só como sono, mas ansiedade também. Quando está para chegar no local de destino, quando está para chegar no regresso, está chegando em casa, naqueles últimos quilômetros da viagem, que a pessoa relaxa, já tem a sensação que chegou a necessidade extrema de chegar, que vai no excesso de velocidade, vai no abuso, vai na ultrapassagem proibida, uma faixa contínua, e é ali que a gente tem acidente. Isso mexeu. Pode observar que no trecho de, um exemplo, 381, que a gente atuou muito, vindo de Guarapari para cá, que a rodovia da morte, ela se dá a maioria dos acidentes chegando. Quando passam de João Molevade, que vão chegar em Belo Horizonte, esse é o trecho dos acidentes. De Molevade para lá quase não registra-se. Agora, meados do quilômetro 30, ali aquela parte de Barão de Cocais, a gente tem muita coisa. Ravena é assustador. Tá vendo, motorista? Tem que ficar alerta. Se estiver chegando, não precisa, tá chegando mesmo, gente. Tem que chegar vivo. Os acidentes, para quem vem da Serra do Cipó, um exemplo, 100 quilômetros. Santana do Riacho, Conceição do Mato Dentro, para chegar em BH, a maioria dos acidentes estão em Jabuticatubas, que já é chegando em Belo Horizonte. E aí engavetamento e uma série de outros. Precisa ter muito, assim, coração forte para lidar com isso, né? A equipe também... É o sentir servir, né? Pois um dilema que eu carrego na minha teoria de vida e coloco em prática todo dia é: o homem que não serve para servir, não serve para nada. E isso é o dia a dia do socorrista. Deputado, do ponto de vista da saúde, o senhor também, as ambulâncias acabam fazendo esse transporte de pessoas que precisam de atendimento para grandes centros. Qual que é a opinião do senhor em relação à questão da saúde no interior? Acaba que existe a limitação da atuação do bombeiro, que é para urgência e emergência, ponto. SAMU, no mesmo viés. Aí, quando o paciente tem alta, para poder liberar um leito no hospital, para poder ter mais vaga, não tem essa assistência do município, não tem essa assistência do Estado de levar o paciente para o seu lar. Então, ali a gente já entra numa brecha que surgiu, que iniciamos com essa alta hospitalar. Aí, com o tempo, o paciente que está em casa,
às vezes ele necessariamente tem que ser transportado de ambulância. Para poder retornar com ele, não tem essa ajuda do município, não tem essa ajuda do Estado. Aí a gente leva também para poder estar fazendo esse retorno hospitalar. E como parlamentar, isso ajudou também a desenvolver esses projetos? O senhor está mais... As nossas discussões junto ao Estado, ela vem de limitações de atuação. Sim. Porque acaba que sai do mérito poder público para uma questão pessoal. Só que quando vai para o pessoal, várias pessoas, aí não vou generalizar em dizer todas, mas a grande maioria não tem condição de contratar um serviço particular de ambulância para poder ter a comodidade do paciente, o enfermo, o acamado, a necessidade de um transporte especializado, ou ainda, dependendo do oxigênio, ou de um profissional da área da saúde, técnico, auxiliar ou enfermeiro nível superior, para estar acompanhando. Então, a gente entra para poder preencher essas pessoas que têm essa necessidade e não têm a condição de estar bancando e arcando com esse tipo de transporte. E eu queria ouvir a opinião do senhor em relação da necessidade desse transporte, que a pessoa geralmente está no interior e precisa ser atendida num grande centro, porque na cidade dela não há condições para o tratamento que ela precisa. Sim, temos dois pontos de vista. A gente tem que ser realista, mas também tem que ser um tanto quanto humano. Na visão humana, o Estado falha, o município falha, a União falha, porque a gente necessariamente teríamos que assistir esses pacientes e servi-los. Só que tem paciente que não tem a necessidade de estar sendo transportado de ambulância, que poderia ir num carro comum, ou poderia estar indo de ônibus, assim dizendo, generalizando. Às vezes é uma fratura no braço, dá para o paciente se locomover e tal, aí vem para poder utilizar do serviço de ambulância. É um pouco incoerente, mas a gente tem que fazer essa avaliação de caso a caso. Tem caso que realmente há necessidade e tem casos que são negados também, porque não dá. Existe aquela situação, é uma ambulância, ninguém vai pedir uma ambulância para poder ir passear, para ir para um parque, para um shopping. Sim. Se a ambulância está indo para uma área hospitalar. Aí avaliar se há realmente a necessidade ou não, se a pessoa já é de nascença aquela dificuldade que ela tem e a vida inteira utilizou de um transporte público e aí descobre a brecha de estar utilizando da ambulância, aí vem a questão que não tem um princípio, que pode ter alguém que está precisando mais do que essa pessoa. Mas a equipe está treinada para fazer essa diferenciação. Sim, a gente tem que fazer essa avaliação. É uma triagem que a gente fala, uma avaliação. Deputado, o senhor já falou um pouquinho de como que o senhor leva a vida, né? É uma pessoa humana e também tem muita fé, né? Sim. São muitas idas ao Santuário de Aparecida em São Paulo. A gente tem uma foto para mostrar da sua equipe. O deputado fala o seguinte, olha só, deu bom, é a pé do meu barraco até o Santuário de Aparecida. Aí dessa vez, que é a mais recente, você levou todo mundo. Acaba que vai criando um elo de mais pessoas se identificando, de energia e semelhança. A primeira caminhada foi eu e um amigo só. A pé? A pé. E o vovózona que aqui está, né? O Santos, nosso chefe de gabinete, ele foi de motorista naquela ocasião. O Santos emagreceu depois dessa ida? Não, ele foi na ambulância, não vai não andar, não. O Santos não quis andar, não. Aí, essa daqui foi a última. E Jesus Cidência, aquela gestante que está ali na esquerda ali da foto, ela e o marido dela, ele fez a promessa que se ela conseguisse engravidar, ele iria a pé de Contagem até o santuário. Porque eles passaram por vários processos de tentativas, não conseguiram. E ela é linda, hein? E por Jesus Cidência, eu estava passando lá estava para poder passar em Betim. 2 dias antes, um seguidor, que é familiar deles, falou, você está começando a sua caminhada depois de amanhã? O Bim também está indo. Vai com ele. Por que vocês não vão junto? Aí ali foi uma pessoa que somou na caminhada, mas a maioria ali são amigos que iriam revezando o dia a dia, porque acaba que os 540 quilômetros requer muita fé. Não digo só o preparo, não, porque o desgaste dos 10 dias de caminhada é inevitável. É média de 50 quilômetros por dia. O dia que anda menos é 30, o dia que anda mais é 70. Nu! É muito chão. Então começa a caminhada ali por 3 da manhã, tem dia que vai até 7, 8 horas da noite. O deputado está falando de seguidor aí, gente. O deputado tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. É seguidor para dar com pau, né? 1 milhão e 100 e alguma coisa hoje. Acaba que são pessoas de energia e semelhança que comungam com o meu princípio e com o meu dia a dia. O Instagram te ajuda também a ser o melhor parlamentar, não? Acaba mais próximo das pessoas. Acaba que cria essa energia com as pessoas, com mais pontualidade da exatidão, porque eu posto o meu dia a dia.
Então, eu sou um parlamentar que não fico escondendo e não sumo, porque acaba que quem tem uma rede social que posta uma vez por semana, o que será que essa pessoa está fazendo nos outros momentos, nos outros dias? E isso distancia da energia que as pessoas têm, da identidade. Então, acaba que essa caminhada para Aparecida, foram 4 caminhadas, minhas 4 vitórias, mas a ida ao santuário ela é contínua, que a gente vai de todas as formas, carro, helicóptero e por aí vai, lá também tem o heliponto, a gente já pousou lá algumas vezes. E no dia a dia nosso de seguidores é aquilo, quem se identifica, fica. Amém. Vamos ouvir um vídeo aqui, depois a gente comenta. Vocês vão trazer para nós depois? Vamos. Quanto tempo vocês estão sem comida? Nós já estamos, deu da enchente. Uma semana já sem comida aqui? Quantos dias que o helicóptero não chega? Não tinha vindo. Não tinha chegado ainda? Não. Bom, mais uma ajuda humanitária do deputado que foi até o Rio Grande do Sul com o seu helicóptero para tentar ajudar. Me conta como é que foi isso. Realmente não tinha comida, o pessoal estava lá à míngua. Quando a gente começa a absorver de ter que pensar sobre o que eu vivi e relatar, já dá uma emoção. Já é legal. Foi bonito, foi bonito. É muito legal. Foi assim, uma tomada de decisão muito rápida. Eu estava em missão de mandato junto ao nosso partido Avante, na Bahia, e com alguns compromissos em São Paulo, quando deu a enchente. E cumprindo essa agenda, quando eu chego em Belo Horizonte na segunda-feira para a hora do almoço, eu senti que eu tinha que ir. É uma questão da energia, o sentimento, aí é fé, conexão. Papai do Céu me colocou um calor muito grande. Eu chamei meu pai, minha mãe, a minha esposa e as filhas e falei, eu estou indo para o Rio Grande do Sul amanhã. Acabei de tomar a decisão. Não vai, tem que ter um planejamento, condições meteorológicas e tudo. Falei, se eu parar para poder estudar tudo, eu posso estar perdendo tempo. Então eu tenho que começar a ir. E ali, sem muito o que fazer, juntei algumas coisas de roupa e comecei a descida, a peregrinação, assim dizendo, da missão de estar lá para servir enquanto piloto, proprietário, político, socorrista, voluntário. Então, tudo isso em uma só pessoa e a minha responsabilidade era muito maior. Sim. E eu tive a vontade de ir, já tendo a liberdade de tomar minha própria decisão e iniciar o deslocamento. Não consegui fazer o percurso todo no primeiro dia, porque eu tinha alguns ajustes na máquina para fazer. O helicóptero estava com algumas avarias que era melhor já corrigir para poder não correr risco nenhum, zero. Sim. Sendo assim, no segundo dia que eu fui para poder chegar, eu peguei a mudança climática muito forte, condições meteorológicas muito risco, limitantes. Né? Sim, o manual do helicóptero fala que você pode voar com ventos de rajada no máximo 27 nós. E quando eu chego na região de Osório, que é a capital nacional dos ventos, região de energia eólica, eu tomei rajada de 60 a 65 nós, mais do que o dobro permitido pelo manual da máquina. Ficou com medo? Muito medo. Eu achei que eu ia morrer ali, porque eu perdi o controle total da máquina. No voo, aí você coloca para descer, o vento joga você para cima. Na hora que você tem algum comando, você coloca a máquina para poder estar indo para a direita, ela está indo para a esquerda e você não tem controle. E eu estava com um amigo, estava comigo nessa missão, eu só falei para ele, eu acho que a gente não vai sair vivo. Meu Deus. No mínimo, nós vamos perder a máquina aqui. Então, eu tentei pousar numa área que estava antes ali de Osório, que tinha um ponto da Polícia Rodoviária Federal, com ele ponto, não consegui. O vento me levou para dentro do mar um pouco. Na hora que eu faço uma curva, eu cheguei em Santo Antônio da Patrulha, que foi a área que eu consegui achar uma área de pouso para mim poder me defender, porque eu vi um outdoor todo amarrado nos cabos. Eu falei, se eu conseguir entrar próximo daquele outdoor, o vento vai diminuir, eu vou ter mais estabilidade, eu vou conseguir fazer o pouso. E não necessariamente um pouso de emergência forçado, colocar a máquina no chão. Superado essa adversidade climática, vento, no dia seguinte eu consegui chegar e já chego com missão. Muita demanda, muita demanda. Muita gente o quê? Em cima dos telhados? Gente... É pessoas ilhadas, famílias realmente, famílias que eu digo assim, o vilarejo, um arraial, um município totalmente ilhado ou alagado. Então eu cheguei e demanda assim, aleatórias. Aí lá também? Essa criança nasceu, a gente resgatou a mãe dela, veio para Pouso Alegre, Pouso Alegre não, Porto Alegre. No decorrer de 2 dias a criança nasceu, quando estabilizou ali no 6º, 7º dia, a água baixou lá na região da onde ela mora
e nós conseguimos levar. Esse foi o dia que eu estava levando ela, as bolsas lá atrás, os pertences da neném e da mãe. E eu levei essa criança de volta para a região onde ela mora. Parabéns, deputado. Reside. Muito obrigada pela ajuda, porque isso sobre aí isso. não tem preço. Ali a gente fala de ser humano, a gente fala de medicamento, a gente fala de alimento. Aquele videozinho no início era que as pessoas estavam sem o que comer. Então, tem lugar que a gente pousava que era pânico, tanto para deixar o alimento, que eles achavam que a gente não ia voltar, ou que não iria trazer mais alimentos, ou que iria ficar alagado por um tempo indeterminado. Mas graças a Deus a situação melhorou. Deputado, o senhor, voltando aqui um pouco para Belo Horizonte, o senhor tem um projeto para reconhecer como esporte manobras e acrobacias de solo sobre 2 rodas. A gente vai, enquanto a gente está conversando aqui... Isso é dentro da minha casa. Mulher não briga, não? Que você coloca o moto Não dentro briga, mas eu estou acostumado a apanhar. Eu apanho pouco dela ainda. Ela não tem força para poder machucar eu muito, não. Então, o deputado é um entusiasta da motocicleta. Então, a gente vai mostrar um vídeo aí dessas acrobacias. O senhor tem um projeto de lei para tentar transformar esse tipo de manobra em esporte. É só um reconhecimento, não é transformar, porque isso já é uma prática de esporte. Desde que feito em um local apropriado. Local seguro, sim, que não com seja em via respeito pública, às leis de segurança. Porque já caracteriza uma infração de trânsito gravíssima. Tanto é que é praticado, tem o público, tem os praticantes, e por que não reconhecer como esporte? Isso foi colocado em pauta na Câmara Municipal. Óbvio que é um movimento que existe há décadas, mas não é de reconhecimento e nem de notoriedade por não ser praticado por artistas famosos, assim dizendo, antes dessa inserção da internet. Porque com a internet nós temos várias personalidades, várias pessoas que são reconhecidas nacionalmente e mundialmente através das manobras de grau generalizado. Mas é uma bandeira que eu defendo por ser de periferia, o maior público praticante é periférico, que é marginalizado, é discriminado sim, porque é uma prática que generaliza como bandido, como a motocicleta é roubada. Então, esse preconceito existe e eu estou para poder quebrar esse tabu e dizer que esse movimento ele é esporte e ele é cultural e, além de tudo, ele é uma parte educacional, que é o lazer. Isso, para resgatar também essa moçada, né? Essa meninada que... Sim. Que parece incentivar. Exatamente, incentivar. O senhor também faz parte da Frente Parlamentar em defesa do curso profissionalizante. Eu queria rapidamente que o senhor falasse, o senhor também já destinou emendas para esse fim. E também falando, né, dessa moçada, desses jovens que também gostam dessas coisas de motocicleta, qual que é a importância de dar uma ajuda profissional a esses meninos? É porque hoje, na atualidade, tudo se resume na internet. Todo mundo tem o sonho da internet. Você não vê falar tanto mais em futebol, em alguma realização que não seja os jovens querer estourar, ficar famosos pela internet. YouTubers, enfim, e por aí vai, os famosinhos. Essa preocupação nossa do profissionalizar é porque acaba que o hoje em dia nosso está muito limitado ao celular. Sim. E as pessoas não estão abrindo a mente para outras possibilidades e para uma estabilidade profissional, caso não tenha o êxito do planejamento que seja da rede social. Então, os nossos cursos, ele vai de encontro a abrir a mente das pessoas que existe, sim, uma necessidade da estabilidade, de algo palpável que você vai executar, que você vai exercer na sua vida para ganhar o pão de cada dia, para poder buscar uma sustentação para aí, sim, a realização do grande sonho, da oportunidade que todos nós buscamos no nosso dia a dia. Aí não é só os jovens, não, é o ser humano como um todo, essa realização, esse crescimento. Foi esse caminho que o senhor trilhou, né? Sim. E a Frente Parlamentar, ela vem também chamar atenção, né? São outros deputados também envolvidos, chamar atenção para esse assunto, para criar política pública profissionalizante. Sim, porque acaba que a rede social, além da frustração, ela te causa uma dependência. Sim. Os nossos jovens hoje, eles são dependentes. Se tirar o celular, a gente tem visto aí família sendo destruída simplesmente porque recolheu o celular de uma criança, de um adolescente, e ele se revolta e tira a vida dos seus pais e dos seus familiares. Então, a gente tem que abrir a mente das pessoas que existem os profissionais. Existe a necessidade dessa mão de obra e que tem que ser especializada. Claro. Não é simplesmente falar que demanda de um pedreiro pegar uma pessoa, dar ela uma colher que ela já vai assentar um tijolo, já vai colocar um porcelanato, uma cerâmica, fazer um acabamento de uma casa. Claro que com a escassez
vem a valorização e automaticamente mais reconhecimento. Sim, sim. Tá ótimo, é um caminho, né? Deputado, só para a gente encerrar aqui, vamos colocar uma foto aqui da dona Elaine, aí é da família inteira, né? Vocês achou todo mundo mesmo. O Santos me ajudou, porque essa daí tem a sua mãe, seu pai é aquele resumo. lá atrás? Meu pai, minha irmã, a minha filha de óculos, as duas estão de óculos, a minha filha de verde, a Manu, que vai trilhar o caminho também da política, com fé em Deus ela vai buscar esse resultado nas urnas agora para vereadora em Belo Horizonte, pré-candidata também no Avante. A minha mãe, a minha esposa Elaine e a minha caçula Emily, e os 2 cachorrinhos da família, o Tó e o Mike. Deputado, e dona Elaine então está sempre com você e ela te apoia também nesse lado político? Há 24 anos. Olha que fofa, gente. Isso aí foi logo no meu primeiro mandato, a Manuzinha. Essa que já é a que vai se candidatar. Hoje com 18 anos. Aí foi quando a gente assumiu o primeiro mandato à Câmara Municipal, 2013, que assumimos a eleição de 2012. E a nossa identidade de uniforme é essa, do socorrista. Eu sempre ficava assim, até começar com a internet e me permitir ficar mais à vontade, que eu gosto de um chinelo de dedo, bermuda, dia a dia. Mas o uniforme, foi feito um projeto, um decreto dentro da Câmara Municipal para me proibirem de entrar de uniforme de socorrista no plenário e me obrigarem a colocar terno e gravata. Porque eu não usava o terno e gravata e não era regimentalmente Aí depois necessário. Você teve que usar. Por livre e espontânea pressão. Mas tá elegante. Obrigado. Deputado, muito obrigada, então, por ter compartilhado um pedaço do seu trabalho, da sua vida pessoal também e do seu trabalho como parlamentar. Sim, e quando colocaram lá no início, lá assim, o parlamentar, ele é administrador de empresas, piloto de helicóptero, por aí tudo. vai. Aí dá para poder acrescentar que é piloto de avião também, eu só não pratico mais com frequência e não exponho tanto para não ter tanta necessidade do conteúdo ali para a rede social. Mas o mais importante é ser voluntário e socorrista, ou socorrista voluntário. É o caminho que o senhor está seguindo. Sim, obrigada, é o que eu acredito. deputado. Eu conversei então com o deputado Bim da Ambulância, do Avante, falamos do trabalho dele na Assembleia, da destinação de emendas parlamentares, também do projeto de ajuda humanitária, que é o Bim Resgate, que presta serviço em urgência e emergência pré-hospitalar e resgate rodoviário voluntário. Outro tema foi a assistência prestada aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. A você de casa, muito obrigada pela companhia. Nos assista nas redes sociais e no portal da Assembleia na internet. Até a próxima.